Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido vocês a acompanhar esse podcast semanalmente. Um novo episódio vai ao ar nos tocadores e no dial da Rádio Roquete Pinto. No episódio desta semana, vamos conversar sobre um tema que não integra propriamente a atividade fim do Ministério Público, mas nem por isso é menos importante. Inteligência e segurança institucionais são atividades de apoio essenciais ao trabalho de promotores e procuradores e da própria chefia institucional. E para falar sobre isso, convidamos a promotora de justiça Elisa Fraga de Rego Monteiro, que foi coordenadora da CSI, que é a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ, por 7 anos. Coordenou comitês e grupos de trabalho no CNMP, professora de Direito Penal e atualmente é titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Bangu e Campo Grande. Boa tarde, Elisa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Heloísa. É um prazer estar aqui e aceitar esse honroso convite da Amperge Convida. Imagina. Nós vamos falar então sobre, como eu anunciei, inteligência institucional. O que é isso? Explica para nós. Bom, a atividade de inteligência, como outras desempenhadas nos órgãos administrativos do Ministério Público, ela serve de apoio aos membros do Ministério Público, né? Todos procuradores, promotores e, em especial, ao Procurador-Geral de Justiça. A atividade de inteligência hoje, na atualidade, ela existe em várias instituições públicas e privadas. É uma forma de se estabelecer uma parceria com outros órgãos públicos, no nosso caso em especial, e de estabelecer também um fluxo de informação muito importante para o exercício da atividade fim do Ministério Público. Então, temos uma coordenadoria que é uma agência de inteligência, e o que nós fazemos? Nós coletamos ou buscamos dados, analisamos esses dados, e aí produzimos conhecimento a partir da análise desses dados que auxiliam o órgão decisor no seu exercício diário de trabalho, nas tomadas de decisões. Então, é um dos órgãos de assessoramento dos membros do Ministério Público. Entendo. Vocês têm, a CSI tem, melhor dizendo, uma estrutura, então, grande, né, para dar conta de todas essas funções que você mencionou. Né, apoio à investigação e uma série de outras ações também relacionadas à própria segurança, né, de membros e das instalações. Exato. Você pode mencionar algum episódio que ilustra essas atividades? Posso. Na área de inteligência, digamos assim, né? Nós praticamos o que a gente chama de ciclo da inteligência. A partir dos dados, analisamos e produzimos o conhecimento. Nós temos, por exemplo, dentro na CSI, uma divisão de inteligência, uma divisão de segurança institucional e 3 laboratórios, né? Todos trabalhando integrados. Por exemplo, na área de inteligência, dentro da divisão de inteligência, nós temos uma unidade de inteligência do sistema prisional, que faz um trabalho pioneiro no Brasil e em alguns ministérios públicos tem sido copiado, que é uma estrutura em que nós colocamos analistas de inteligência oriundos da Secretaria de Administração Penitenciária, especializados em inteligência prisional, para trabalharem juntos de assessores jurídicos, porque lá não tem esse nome de assessor jurídico, porque o coordenador não é promotor natural, né, de nenhum caso. E juntos nós fazemos o monitoramento, buscando dados de inteligência e analisando o monitoramento de lideranças criminosas. Dessa forma, são lideranças criminosas que estão no sistema prisional fluminense e algumas estão no sistema prisional federal. Essas lideranças são todas monitoradas e nós produzimos relatórios para os promotores de investigação penal, para os promotores criminais dos casos desses homens
que são lideranças criminosas de Comando Vermelho, Terceiro Comando, milícias, como também assessoramos os promotores, assessora, né? Eu não estou mais lá, mas assessora promotores de execução penal. De modo que os projetos dessas pessoas de fuga, projetos de tomada de território aqui fora, de ordens para eliminar um inimigo, enfim, todos esses atos são, de uma certa forma, monitorados através da atividade de inteligência exercida pela CSI. Outro, nós temos lá um mapa eleitoral, em que nós acompanhamos quem são os candidatos que têm alguma vinculação com facções criminosas, né? Para que os promotores eleitorais possam se valer dessa informação. Então, são várias atividades. Nós fazemos reconhecimento de local, levantamento de determinadas pessoas que são alvos, que estão sendo investigados, enfim, é uma atividade muito rica. E diversa, né? Muito variada, pelo que você mencionou, são assuntos completamente diferentes. Então, deve ter um corpo de funcionários grande. Então nós temos... porque eu fui a 6ª coordenadora e o Eduardo Campos agora é o 7º. E eu costumo dizer que cada coordenador colocou algum tijolo importante lá. Então, nós tivemos a oportunidade de estabelecer um convênio com o governo do Estado. E nós temos policiais militares cedidos, um número muito bom. Nós temos policiais penais também e policiais civis. Então, e funcionários também nossos. Além disso, nós temos os nossos técnicos periciais, um laboratório de análise de evidências digitais, de áudio, vídeo, que apoia a atividade fim dos promotores e procuradores. Temos um laboratório de combate à lavagem de dinheiro e corrupção, que conta com analistas, com pessoas formadas em direito, economia, contador. E existe também a DEIC, que é a Divisão Especial de Investigação de Inteligência Cibernética, que trabalha com dispositivos eletrônicos e com conteúdo em nuvem, quebras telemáticas, telefônicas, enfim. Então, ali há um conjunto de capacidades de pessoas com competências diversas, conhecimentos diversos, para proverem os promotores de um assessoramento de muita qualidade. Sim, isso me leva à minha próxima pergunta. Quem é a sua clientela? Porque a gente associa, eu pelo menos, né, não conheço muito esse assunto, inteligência com a investigação criminal. Mas não é só o promotor criminal que recorre à CSI, correto? Eu diria clientela da CSI, né? Eu não sou mais coordenadora da CSI. Hoje em dia é o colega Eduardo Campos. A clientela maior, lá a CSI tanto atende promotores com procuradores e de várias áreas. Nós atendemos até o promotor da infância, da família, quando precisa, mas basicamente trabalhamos muito com tutela coletiva, com promotores de execução penal, promotores de investigação penal, promotores da área criminal, das várias criminais, e com os grupos, né? Com GAECO e tal, com esses GAECOs, GTTs, forças-tarefas, muito. Mas a área criminal e a área de tutela coletiva são que demandam mais da CSI, né? Então, os promotores encaminham as solicitações para casos específicos, isso? Exatamente. E tem há também, em paralelo a isso, um programa desenvolvido regularmente pela CSI ou não? A demanda é muito grande, sempre foi muito grande, hoje em dia deve ser também bem grande. A CSI passou por um período de um projeto um programa de incremento tecnológico muito grande, e adquiriu equipamentos e softwares de qualidade. E como é que a gente faz isso? Lá eu, né, e acredito que o colega que está lá, faz um controle de demanda, de maneira que possa atender, na medida do possível, a todos que chegam. Eles utilizam um formulário para fazer os pedidos dele. É comum, às vezes, o colega ou o grupo ter um mesmo caso em vários setores da CSI. Por exemplo, é possível, como nós trabalhamos no caso Marielle lá, né, na época, e ainda hoje se tem trabalho. Mas, por exemplo, todos os setores, nós tínhamos no setor de combate à lavagem de dinheiro e corrupção, pedidos, demandas direcionadas, na divisão de inteligência cibernética, na análise dos vários vídeos envolvendo o caso,
no setor de inteligência, no setor de segurança institucional, que já lá naquela época a gente provia segurança de promotores que estavam trabalhando no caso. Enfim, então é uma gama de serviços que a CSI presta que não existe nada igual em nenhum outro Ministério Público do Brasil. Eu conheço porque eu rodei todos os ministérios públicos e conheço muito trabalhando no CNMP, no Ginecoc. Eles iam e ainda vão muito no Ministério Público do Rio de Janeiro, na CSI, para adquirir experiência, copiar boas práticas e estabelecer parcerias e evoluíram muito. Os ministérios públicos no Brasil todo evoluíram muito, mas ainda falta para chegar ao que é a CSI. É um motivo de orgulho, né, para o Rio de Janeiro. A gente fala tantas coisas negativas, vamos falar coisas positivas também. Vimos isso aqui no programa. No caso, o exemplo do consumidor vencedor, o exemplo do programa de localização de desaparecidos, o projeto saúde mais legal, enfim, é muito interessante que o Rio seja, né, um celeiro de ideias, assim, em várias áreas tão especializadas, muito bom. E a CSI se tornou uma agência, não é isso, Elisa? Uma agência de inteligência. Em 2005, você foi sua segunda coordenadora. Me conta isso. Não, eu fui a sexta coordenadora da CSI. A segunda mulher coordenadora. A Mônica de Piero foi a primeira. Porque isso é uma construção de 3 décadas, né? Ou mais, porque não tinha o nome de CSI, depois passou a ter o nome de Coordenadoria de Segurança e Inteligência. Eu fui a sexta coordenadora. E em 2005, quando o coordenador era o Paulo Wunder, nosso colega, hoje desembargador, o Ministério Público foi admitido como agência de inteligência do Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o SISPERJ. Então, eu sempre que falava sobre a CSI, eu dizia que isso foi um passo muito importante para o Ministério Público, porque nos colocou num fórum de trabalho de integração com forças de segurança pública, né? Que há sempre uma dificuldade, às vezes, do Ministério Público de estar nesses locais, né? E é preciso estar. Então, ali nós estamos sentados com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, Polícia Militar, com outras agências de inteligência, muitas vezes a presença a Secretaria de Administração Penitenciária. Nos eventos que reúnem as agências de inteligência, nós interagimos com a Marinha, Exército, Aeronáutica. Logicamente, eles não fazem parte do SISPERJ, mas isso é uma porta que se abre para nós interagirmos com essas outras agências. E de modo que nós participamos, de uma certa forma, das discussões importantes para a segurança pública, temos acesso a algumas bases de dados, abrimos algumas bases de dados nossos também para os parceiros, e é um ganho muito grande para nós. Nos permite obtermos informações desses outros órgãos públicos que em outras situações, sem sermos agentes de inteligência, não teríamos acesso. Você mencionou esse fluxo de informações. Exato. Né? Isso é muito importante. Deu voz ao Ministério Público. Isso, né? Exatamente. Entendi. Eu queria continuar falando disso, aproveitando um pouco da sua experiência no CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, onde você coordenou, como eu disse na apresentação, né, comitês, grupos de trabalho, enfim, levando essa experiência do desenvolvimento que já existia aqui no Rio de Janeiro. Já foi mencionado em algum momento que há uma doutrina de inteligência, né, que está sendo elaborada para todos os ministérios públicos. Fala um pouco sobre isso. E sempre havia um projeto. Eu fui coordenadora do GT Inteligência e do Ginecoc. O Ginecoc é o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que reúne os coordenadores de inteligência do Brasil todo, dos ministérios públicos, e os coordenadores de GAECO. Então, mas como o Ginecoc ele é vinculado aos CNPG, que na realidade é uma reunião de PGJs, ali, desenvolver a doutrina ali seria muito difícil, até para poder vincular todos os ministérios públicos ao cumprimento dessa doutrina. A atividade de inteligência já estava disseminada no Ministério Público brasileiro, porém nós usávamos doutrinas de terceiros. Nós usávamos aqui no Rio de Janeiro, nós usávamos a doutrina de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, não a nossa própria doutrina. Então, no CNMP surgiu o projeto de se criar uma doutrina própria que fosse
que fosse seguida por todos os ministérios públicos. Então, se criou uma comissão, foram chamadas pessoas especializadas, né, na matéria, tanto do GINECOC como do CNMP, coordenadores de inteligência bastante experientes, né, cada um na sua área, e se montou um projeto, né, para desenvolver a doutrina de forma que todos sigam. E uma agência de inteligência que se preze, na realidade, ela tem que ter uma doutrina a ser seguida. E tem que se criar, ela tem que fazer parte de um sistema. Nós, isoladamente, fazemos parte do sistema estadual que existe, mas agora os ministérios públicos, todos irão seguir a doutrina de inteligência, né, oriunda do trabalho CNMP, e vão também criar um sistema de inteligência, porque não adianta você ter as agências de inteligência isoladas, elas precisam criar um sistema e ainda ter uma agência central, porque todo sistema de inteligência você tem um órgão central que determina regras, organiza, entendeu? Então, ainda se está numa discussão de como vai funcionar esse órgão central. Se esse órgão central vai ser um órgão itinerante, por um período um MP vai assumir essa responsabilidade, ou se vai reunir alguns representantes das agências, alguns ministérios públicos, e se fazer isso no CNMP, ainda está isso em discussão. Eu estou entendendo, então, que a doutrina compreende normas e procedimentos que vão ser adotados de forma padronizada. Exatamente. Então, isso é uma espécie de compliance, não é? Compliance público. Isso. E se fala nesses termos, quer dizer, você estava falando, descrevendo, e eu pensando aqui, uma das preocupações importantes deve ser a segurança de dados, né? Porque vocês conseguem, nessa rede entre as várias autoridades públicas, vocês conseguem reunir um manancial de informações sensível, né? E muito grande, sensíveis. E aí, quais são as medidas preconizadas para proteger esses dados? A agência de inteligência, dentro do Ministério Público, primeiro que ela tem uma posição bem diferente de uma agência de inteligência de uma força de segurança pública. Certas coisas não são dadas ao Ministério Público fazer, porque nós somos fiscais da lei, lá na frente aquele material pode ser usado num inquérito, numa ação penal, enfim, numa ação civil pública. Então, certas condutas não nos é permitido, que nós sabemos que são feitas em agências de segurança pública, que faz parte da atividade deles. Então, para preservar esses dados, a primeira coisa importantíssima é a seleção de pessoal. Quem vai trabalhar conosco, né? Quem vai? Que pessoas são essas? Existem certas características. Não é qualquer agente da CSI que tem condições de trabalhar na área de inteligência. Ele pode ser excelente na segurança nacional, mas ele não tem o perfil. Então, existe todo um perfil, todo um levantamento, um estudo social, investigação social que é feito sobre aquela pessoa. São mais de 300, né? Segundo são, mas divididos ali entre o laboratório, o GAP, né? Porque, na realidade, o GAP é subordinado à CSI, né? São ligados à CSI. O fato de o Ministério Público do Rio de Janeiro ter GAPs espalhados pelo Estado traz uma capilaridade que muitos ministérios públicos não têm, porque, na realidade, cada GAP funciona como um pequeno núcleo de inteligência, né? Em Barra do Piraí ou em Cabo Frio. É GAP, porque grupo de apoio aos promotores. Reúnem alguns policiais, estão vinculados a uma região, trabalham numa determinada região. Existe um chefe que os GAP, e ali funciona também como um braço, é um braço da CSI, faz parte da CSI, é um pequeno núcleo de inteligência ali, de busca, coleta de dados, enfim, ali eles dão assessoramento direto aos promotores, mas também interagem com a CSI, com o núcleo central da CSI. Então, a seleção de pessoal, o uso de senha nos arquivos, o uso de criptografia, a forma como armazena, porque hoje em dia tudo é digital, né? Tudo é armazenamento digital. Mas, se precisar de algum material, algum dispositivo, guardar, sala-cofre, uma série de providências que devem ser tomadas, usar marca d'água em documentos, se tiver que mandar algum documento, enfim, classificar o documento corretamente, o que é reservado, o que não é, explicar para os promotores quais são os documentos que eles podem juntar nos procedimentos, processos e quais que não podem. Enfim, então isso tudo faz parte de um sistema de segurança que deve ser adotado
pela agência de inteligência. Na CSI existe o setor de contra-inteligência, que é também responsável por isso. Tanto a contra-inteligência, tanto ela tem a função de antever situações ameaçadoras aos ativos do Ministério Público. Pessoas e instalações. Pessoas, instalações, objetos, informações, né? Sistemas informatizados, tudo isso que forma o ativo do Ministério Público, ele tem que ser protegido, preservado. Isso já aconteceu? Uma ameaça concreta? A pessoas, não, sim, pessoas infiltração, tentativas de obter o que seriam provas, estariam sendo trabalhadas dentro dos laboratórios, enfim. Hackeamentos, então. O Ministério Público ele não é tão vítima de hackeamento como outras instituições, né? Como tribunais de justiça, enfim. Mas já aconteceram tentativas, mas nesse aspecto, quer dizer, pelo menos a CSI nunca teve esse tipo de problema. Mas, e de vez em quando, temos que fazer uma seleção, né? Eu fazia, e acredito que seja feito até hoje. Tirar certas pessoas de um setor ou outro, certos contatos as pessoas não podem ter aqui fora. Você diz os funcionários. Os funcionários, exatamente. Eles têm que se preservar bastante, porque é natural que eles haja uma constante tentativa de cooptação, né? De infiltração. E isso o Ministério Público, todos os Ministérios Públicos têm que estar muito atentos e não subestimar isso. Eu costumo dizer que, às vezes, os colegas, eles podem, assim, do Brasil todo, não é daqui, eles não têm muito sentido de segurança nacional, né? Eles parece que não trabalham no Ministério Público, parece que trabalham, eu costumo dizer, parece que trabalham na Natura, né? Também assim, acho que a Natura tem que tomar tanto cuidado com as fórmulas dela, né? Enfim, então nós temos que nos precaver sobre isso, entendeu? Temos que tomar certos cuidados, porque nós estamos bastante expostos. Sim, e os promotores também, né? Eles podem solicitar, pelo que eu entendi das suas respostas, algum dado ou conjunto de informações para a instrução de um processo, um procedimento que ele esteja trabalhando, que esteja a seu encargo, mas também providências em relação à sua própria atuação e vida pessoal. Exato. Não é? Exato. Um promotor que vai para um novo lugar, acho que você tinha contado uma história. Por exemplo, nós já tivemos casos, foi muito assim, porque eu tinha chegado há pouco tempo, eu acho, lá na coordenação, e um colega assumiu uma titularidade numa comarca do interior, mas o interior é próximo, né? E grande, e significativa também para a segurança pública. Então ele fez a seguinte demanda: eu gostaria que você me fizesse um levantamento dessa cidade. Como é que é essa cidade? Quem são as pessoas nos órgãos públicos com quem eu vou lidar? Quem é quem eu posso confiar, quem eu posso interagir, se estão respondendo a algum processo, se tem inquérito, se tem alguma coisa contra eles, se tem envolvimento com tráfico, com milícia. Eu preciso saber que terreno eu estou pisando. Então nós fizemos um trabalho e ele elogiou o trabalho depois, ele gostou e elogiou muito esse trabalho. Então, às vezes, assim, como nós trabalhamos não só por demanda, mas de ofício também, nós nos antecipamos e levamos a informação ao colega: olha, está acontecendo isso, olha na sua área, cuidado, tem uma liderança assim, assado, vai acontecer essa determinada coisa, você vai ter um julgamento, um júri, a gente sabe do que dessa influência, dessa ou essa liderança. Então, há um infinito a ser perseguido pela CSI em termos de demanda, porque isso tudo vai depender muito também da criatividade do colega, né? Do que ele gostaria de fazer em termos de investigação na tutela coletiva ou na investigação criminal. Então, nós às vezes recebemos pedidos inusitados, criativos e úteis demais, né? E que se torna uma novidade. E outros replicam também. Então, não há um grupo fechado de itens que a CSI é capaz de fazer. Eu acho que, pelo menos quando eu fui coordenadora, quando eu recebia as demandas, os pedidos, o que me passava primeiro na cabeça era assim: eu vou tentar atender. Como, não sei, mas eu vou dar um jeito de atender.
sabe? Se for possível, eu vou atender, porque o colega precisa, e é muito bom você ver que você ajudou um colega, porque na realidade os promotores não são obrigados a se valer da CSI. Eu costumo dizer, é um serviço que está à disposição. Nós estamos falando muito do trabalho dos promotores, mas a CSI... Dos procuradores desculpa, também. eu falei... procuradores e promotores, mas eu queria mencionar também o trabalho que vocês fazem, que a CSI faz, para a chefia institucional. Essa, também. Né, municiando de informações para tomada de decisões. Exato. Você lembra Muitas de vezes, episódio, não. Sim, muitas vezes, em questões que nós tivemos, nós tivemos a intervenção federal, nós tivemos o caso Marielle, nós tivemos uma série de episódios que a administração passou, a chefia institucional passou durante o período que eu estive na coordenação. Então, nós tivemos a Copa do Mundo com o problema das torcidas que tentaram invadir, nós tivemos manifestações, enfim, prisões de governadores, né? Foi uma administração assim, eu acho que tanto a primeira fase com o Dr. Marfan, como a segunda com o Dr. Gussen, foram bem movimentadas, né? Digamos assim. Foi bem movimentado. Então, nesses casos todos, a CSI estava presente, dando um assessoramento, buscando ou coletando informações, analisando informações e transmitindo para os procuradores gerais a sua análise do que determinado fato estava acontecendo. Muitas vezes o procurador-geral está interagindo com uma determinada autoridade. Ele precisa saber se há algum problema relacionado a algum assessor da autoridade, enfim, ele precisa saber aonde ele está pisando, né? Então, a CSI se presta a esse tipo de assessoramento. Qualquer agência de inteligência, a função dela é municiar o decisor de dados, de informações. Ela não dá opinião. A Coordenadoria de Segurança e Inteligência, ela não é a função dela. A função dela é passar as informações e o chefe institucional ou o procurador de justiça, o promotor de justiça que for destinatário dessa informação, tomar a melhor decisão. Esse foi o Amperde Convida. Toda terça-feira, um novo episódio vai estar disponível no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Amperde e no Spotify. Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada, Luísa. Amperde Convida, com Heloísa Carpena.